Estúdio CBN. Agora, 2h46, de volta com o Estúdio CBN. Olha, neste final de semana, amanhã mais especificamente, começa o prazo aí para que os partidos e as federações façam as convenções partidárias para a oficialização da escolha de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito, vereadores para as eleições municipais de outubro. Início, então, desse prazo aí oficial para convenções partidárias. E sobre isso, a gente conversa agora com a Egli Prado. Ela que é chefe do cartório eleitoral da Zona 379 aqui em Campinas, traz mais informações sobre esse assunto. Egli, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, Tayla. Eu agradeço o convite para participar. Espero poder ajudar você e os ouvintes. Bom, Egli, a partir de amanhã, então, tem início esse prazo para as convenções partidárias, né? Primeiro, queria que você explicasse qual é a oficialização que acontece nesses eventos, o que é permitido ou não a partir desse período. As convenções partidárias, elas são uma espécie de evento que o partido faz para oficializar a escolha dos candidatos que eles vão lançar nas eleições de 2024. Uma vez feita a convenção, é possível ser apresentado o registro de candidatura dessas pessoas, os filiados, né, que foram escolhidos em convenção. O prazo das convenções vai até o dia 5 e até o dia 15 de agosto eles podem apresentar o registro de candidatura para concorrer às eleições de 2024. Então, no caso, Egli, existe a convenção, mas até a oficialização da candidatura pode haver outras convenções ainda nesse prazo que você disse? Não. A convenção ela é uma só. Né? O partido, nessa data, ele oficializa, né, aqueles filiados que eles já angariaram, que querem sair candidatos, eles fazem a eleição, né, dentro do partido e oficializam, né, essa escolha. A partir da convenção, eles podem fazer o registro da candidatura, que é feito na Justiça Eleitoral. Eles têm até o dia 15 para fazer isso. Agora, Egli, essa definição feita pelos partidos, né, nas convenções, ela precisa ser com um evento presencial, por exemplo, ou pode ser também virtual, pode ser online nesse formato? Ele pode ser virtual, né? Com a pandemia, houve uma necessidade de adaptação. Esse evento, antigamente, ele era feito só presencialmente, mas em 2020 nós tivemos as eleições no meio da pandemia do Covid, então houve uma adaptação. E algumas coisas vieram para nunca mais ir embora, não é? Essa parte da internet veio para ficar e atualmente é permitida, inclusive, em forma híbrida. Bom, e para a gente falar, claro que cada partido, federação ou coligação vai ter apenas uma candidatura para prefeito, prefeita e vice. Para vereador, como é que é essa regra, Egli? Essa regra, cada partido, federação ou coligação pode lançar em Campinas 33 candidatos mais um. A gente tem 33 cadeiras, né, na Câmara de Vereadores para serem preenchidas. Então, eles podem lançar 33 mais um, então 34 candidatos. E aí tem também aquela questão, né, Egli, do percentual de gênero. Também tem o percentual obrigatório de mulheres nesses candidatos que serão definidos, né? Exatamente, no mínimo 30%. Lembrando que se 3 para cada 10 candidatos, né, 3 no mínimo tem que ser mulheres e 7 homens. Eles não podem fugir dessa porcentagem. Egli, quem que pode se candidatar, por exemplo, claro que a prefeito a gente já sabe, né? Mas a vereador, tem algum tipo de proibição, vamos dizer assim? Exigência, né? Isso. Quais são as exigências para que a pessoa possa concorrer nas eleições, além, obviamente, de estar afiliado a um partido político, né? Exato. Você já começou por um requisito muito importante, que é a filiação partidária, no mínimo 6 meses, né, no partido pelo qual a pessoa pretende concorrer. Além disso, para ser candidata a vereadora, a pessoa tem que ter no mínimo 18 anos. Ela tem que ser alfabetizada, né? Não há escolaridade mínima, mas a pessoa tem que saber ler e escrever.
e não ter nenhuma restrição de elegibilidade, né? Não ter sido condenado por improbidade, não estar sofrendo nenhuma suspensão dos direitos políticos. As federações continuam também, né, Egli? Porque foi uma novidade nas eleições anteriores. Agora, eu não vou citar partidos aqui, eu até sei alguns, mas para a gente falar de maneira geral, tem partidos que concorrem juntos. Aí eles passam, a federação passa a valer como um partido só? Exatamente. A federação ela é muito parecida com a coligação, né? A coligação ela tem uma vigência temporária, né, só para as eleições. A federação, os partidos que decidiram se federar, vamos dizer assim, eles atuam por 4 anos dessa forma conjunta. Então, nas eleições, eles só vão poder lançar um candidato dentre os filiados de todos eles. Agora, Egli, em relação às convenções partidárias, aí o prazo começa nesse fim de semana, a gente já tem eventos marcados, inclusive aqui em Campinas, para este domingo, por exemplo. Isso deve seguir aí ao longo desse prazo, né? Mas isso é o que deve definir melhor o cenário de pré-candidatos em Campinas, né? A gente tem para prefeito, por exemplo, pelo menos pré-candidatos que já conhecemos, trouxemos aqui na programação da CBN. Esse cenário pode mudar ainda ao longo desse prazo, né? Sim, ele pode mudar, né? Nas convenções, geralmente elas são utilizadas apenas para uma oficialização, mas também é um momento em que essas candidaturas podem ser impugnadas internamente, né? Então, é só com as convenções mesmo que a gente tem realmente uma certeza de um cenário que virá nas eleições. E aí, depois que está tudo oficializado, Egli, a partir do dia 15, pode ter também, às vezes, um partido, uma coligação que recorre contra outra candidatura. Oficializar não impede que, dependendo do processo, uma candidatura lá na frente seja impugnada. Não impede. As convenções, elas são um ato interno a partido, né? É um ato, não é permitida a participação de pessoas estranhas ao partido. A partir do momento em que o registro de candidatura é apresentado, abre-se prazo para impugnação por diversos legitimados. O Ministério Público é um deles, né? Então, a interposição do registro, né, a apresentação do registro de candidatura ainda não é uma certeza de que aquela pessoa está apta a ser um candidato, né? É necessário primeiro o deferimento do registro. E aí cada candidato em cada partido, em cada coligação, em cada federação, nesse período também, até 15 de agosto, é quando ele define o número que ele vai para a urna? Sim. É quando eles vão manifestar o interesse no número. Bom, Egli, então o prazo para registro oficial, depois da apresentação nessas convenções, como você disse, é 15 de agosto, né? A data limite aí para pedido do registro, eleições marcadas aí, primeiro turno para 6 de outubro e o eventual segundo turno em Campinas, 27 de outubro, em todo o país também. Aí depois desse término, né, dessa data aí limite para registro de candidatura, segue o calendário eleitoral, né, Egli? A partir daí, o que é permitido e proibido para esses candidatos? Esses candidatos, eles, a partir do dia 16 de agosto, eles podem fazer a propaganda eleitoral, né? Apesar da gente estar num período de convenção partidária, mesmo as convenções sendo antecipadas, a propaganda eleitoral ela só é permitida a partir do dia 16 de agosto. Além disso, feitas as convenções, apresentado o registro de candidatura, esses candidatos eles vão fazer a parte financeira da campanha deles também. Eles vão poder abrir conta bancária, poder fazer todas as despesas, né, para se lançarem candidatos, fazerem a propaganda. Tá certo, agradeço então a Egli Prado, chefe do cartório eleitoral da Zona 379 aqui de Campinas, trazendo para a gente as informações sobre as convenções partidárias que começam amanhã. Egli, muito obrigada mais uma vez pela participação, bom trabalho, ótima tarde para você. Eu que agradeço o convite, boa tarde a vocês e aos ouvintes. Obrigado, Egli Prado. Agora são 2h55, intervalo aqui no Estúdio CBN.